Home, ou Bem-vindo a Casa, um ARG que recentemente ficou muito famoso na internet há uns tempos atrás e desde então eu fiquei um pouco curioso, mas nunca tinha ido realmente atrás para ver. Então cá estou eu humildemente querendo trazer um pouco mais dessa história aqui no canal e também voltar um pouco mais com a frequência aqui nos vídeos, porque digamos que eu fiquei um pouco tempo afora e acho que vocês perceberam um pouco essa ausência. Então para voltar um pouco melhor nessa minha história, hoje eu vim trazer um pouco mais sobre esse ARG de um site e programa chamado Welcome Home. Então, antes de começar a apresentar um pouco mais sobre esse site e ARG, eu peço primeiramente que se você puderem estar compartilhando este vídeo e deixando o like logo de começo para eu de verdade saber novos temas ou coisas que vocês querem sugerir para mim, eu estaria agradecendo muito. Então, se já puderem estar se inscrevendo e deixando o like se for novo por aqui, vamos falar sobre Welcome Home. Welcome Home, digamos assim, do que vamos se tratar e analisar esta obra, foi criado pela empresa Playfellow Workshop, e o que estaremos lidando aqui não se passa apenas de uma tentativa de umas pessoas de Lost Tapes, exatamente, pois aparentemente o Welcome Home foi um programa que se passou em meados da televisão entre 1969 e 1974. E até aqui tudo bem, vocês podem falar, tá bom, o que é que tem de algo de errado? Bom, é que estranhamente a empresa que produzia essa animação simplesmente desapareceu e não deu nenhum pronunciamento desde então. E vamos dizer que a tentativa desse site que estamos vendo seria uma tentativa de pessoas tentarem reencontrar o programa ou qualquer coisa que se refere a ele para provar que ele existiu. O programa com seus lindos fantoches familiares que aparentemente estava dando muito certo, então por qual motivo uma empresa simplesmente iria sumir com livros, sketchbooks, artes e tudo? Então meio que esse site está aí para tentarem reencontrar qualquer indício de que isso realmente tenha existido, e aparentemente a pessoa que criou esse site não estava sozinha. E como eu também já acabei comentando, a ideia dos episódios em si era simplesmente ser como um sketch, sim, simplesmente ensinar uma lição de moral no final, como o bom e clássico Vila Sésamo. Então acho que vocês já devem sacar a ideia disso. Uma das primeiras coisas mais curiosas nesse site é a tal Vila dos Moradores, porque nós somos os vizinhos, e nessa vizinhança nós temos 9 moradores, mas o 10º seria nós, pois aqui somos apresentados a vila com todos os moradores dessa vizinhança. E aqui temos alguns personagens interessantes, só que aqui temos que focar em um específico, chamado Wally. Ele que será o nosso melhor amigo nessa jornada, mas que estranhamente tem algo bizarro na casa dele, que se encontra no meio e é a única que aparentemente se tem olhos. Mas por enquanto eu não vou entrar tão detalhadamente assim sobre a casa do Wally, mas que já voltaremos para lá. Mas aqui uma parte curiosa que eu acho importante falar é sobre as perguntas que se tem dentro desse site. Se você for na aba sobre nós, lá terão algumas perguntas que anonimamente eles respondem para as questões mais importantes, como por exemplo, quem são vocês ou por que você começaram a pesquisa sobre o Welcome Home. E que bom, não tem, digamos, uma resposta concreta de quem seria a pessoa por trás do site ou de tudo isso, lógico, no ARG em si, porque lógico tem um criador em si, mas que não nos revela quem seria essa pessoa que responde ou que simplesmente criou toda essa lore ou que simplesmente conseguiu fazer tudo isso. E especificamente na pergunta por que você criou esse site, você vai ver que tem algumas palavras que estão entrelaçadas entre elas, mas que você, se passar o mouse por cima, ficará algo como: quando eu desdobrei a primeira carta, eu senti, eu ouvi, eu abri e abri. Eu preciso sair, eu tenho que ir para fora. Então sim, minha gente, esse site é cheio de coisas e perguntas escondidas que se você tentar olhar minuciosamente você vai achar muita coisa. Mas nesse vídeo aqui eu vou tentar focar na história base e no foco em si que, digamos, introduz você a esse universo de Welcome Home. Que infelizmente eu não vou poder deixar o site aí porque meio que o site foi derrubado por questões meio chatas, mas eu não tô aqui pra me aprofundar disso.
Fora que, claro, se você acabar clicando nas casas, aqui nos apresenta todos os personagens e as histórias deles em si. Só que eu acho que vocês se lembram muito bem que eu acabei comentando que se você acabar clicando numa casa específica, que seria do nosso melhor amigo, o personagem principal que nos trata dessa história, o Wally, pois a casa dele, vamos dizer que é a mais curiosa em si, vamos dizer que algo estranho acaba acontecendo. Obviamente aqui a gente já começa a ver que tem algo meio estranho, pois aqui parece que tá muito bem o Wally louvando ou pelo que parece glorificando um tipo de janela. Só que se a gente reparar bem, essa janela, ela tem um olho, e a única janela que se tem um olho no meio de toda essa história é a própria casa do Wally. E que estranhamente, se você procurar um pouco mais no que encaminha se você acabar clicando na casa, você acaba ouvindo um áudio bem, digamos, estranho. Starlight and dewdrops are waiting for thee. Beautiful dreamer, when my song. Least will I really this tranquility. Ha 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 ha. I don't know the other words. That's all Barbie taught me. Do you like it? That's good, I think. O que torna isso bastante curioso em si, pois se você for na aba sobre nós e lá tem encontrando algumas informações sobre como eram os episódios em si, mesmo ele não tendo os episódios, o site em si, falava que a casa se comunicava com o Wally através de batidas ou arranhões, o que foi que a gente acabou de ver. Então provavelmente o Wally estava cantando algum tipo de canção para a própria casa, perguntando se ela gostou ou não. Ok, meio bizarro. Mas vamos continuar. Só que dentro disso tudo aqui tem uma aba específica que chama muita atenção, que são a parte de guestbooks, ou simplesmente respostas que o Wally pode responder, ou qualquer personagem aparentemente dos vizinhos, para os fãs que mandam tipo cartinhas de amor para ele. Só que tem umas respostas muito estranhas no meio de tudo isso, que dá pra ver claramente que não é algo meio normal assim. Mas tanto que umas respostas aqui, se você olhar, parece que o Wally não conhece tantas coisas assim, como por exemplo uma pergunta que fala que ele gosta muito de palhaço, só que o Wally acaba falando que ele não sabe que é palhaço e teve que perguntar para seu amigo Bernabe, acabando confirmando que ele é um palhaço. Ok, como é que um cara que aparentemente tem uma vizinhança um pouco excêntrica não conhece o palhaço? E como, digamos, os vizinhos conhecem mais coisas sobre ele? Parece estranhamente o Wally só conhece parte da vizinhança, ou só quer conhecer parte da vizinhança, aparentemente. Certo, além da gente ter visto aquele parece tipo de culto do Wally sobre a própria casa, ou vice-versa, pode ser que a casa também pode ter algum tipo de controle, só que isso eu vou falar um pouco mais no final. Se você for até o final dessas abas de sketchbooks, onde dá pra mandar mensagem pro Wally, você vai ver que tem muitas em branco, ou seja, mais pessoas podem mandar. Mas se você novamente arrastar o mouse em umas partes brancas, você pode acabar encontrando alguns textos do próprio Wally falando alguma coisa, e que nesses textos você encontra algo como: Você não vai escrever novamente. Você ainda continua me procurando? Que bobinho. Entretanto, algo piora, digamos, um pouco mais se você der uma boa explorada nesse site. Se você for acabando entrando em algumas abas e ver em alguns trechos que algumas palavras se elevam mais do que outras, e se você acabar misturando essas letras junto com a URL do site, elas te levam para algum lugar, digamos, específico. Existem alguns tipos de URL e letras específicas que você pode acabar encontrando durante o site. Algumas eu vou estar mostrando aí na tela, que vamos dizer que no momento são as mais relevantes. E algumas te levam para um lugar que a gente até já visitou, como por exemplo uma que te leva exatamente para o áudio que a gente acabou de ver, onde o Wally fala que ele acabou aprendendo essa canção com Bernabe. Mas uma combinação específica que é VOYWEX te leva para algo, digamos, meio curioso no meio disso. Olá? Você está aqui? Eu não consigo te ver. Mas você consegue me ver. Bom, então fique quieto. Ver isso enquanto você analisa um pouco mais a obra em si, que parece que está escondendo algo muito macabro,
É estranho, porque parecia que o Wally era o que tava sendo o manda-chuva, que simplesmente não tava nos apresentando tudo isso. Só que aqui ele parece estar bem assustado e parece até estar fugindo de alguma coisa ou de alguém. Isso aqui tá ficando bem estranho. Colocando uma das últimas mais relevantes assim, no meio de tudo isso, você vai parar. Digamos que aqui é um site meio cagado, que parece ter um foco bem estranho nesse GIF ou imagem que simplesmente fica no meio. E tem muitas palavras em voltas, mas se você conseguir juntar, basicamente se trata de um roteiro onde o Wally estava tendo um bloqueio criativo e estava pedindo ajuda pra gente. Só que o mais estranho é que se você olhar ali a palavra bem no título, tem uma palavra escrito help ou ajuda. Aí isso reforça ainda mais que provavelmente o Wally deve estar escondendo alguma coisa ou simplesmente quer ajuda de nós, telespectador ou vizinhos, no meio dessa bagunça. YWXOIV nos leva, digamos, para algo bem macabro até. Que se dá inicialmente como a casa de Wally, simplesmente mudando toda hora os olhos, até que simplesmente uma hora foca nos olhos do próprio Wally e a casa fica assim, simplesmente estática. E se você clicar em abrir, nada acontece e fica assim. E vamos dizer aqui, minha gente, que aqui se acaba basicamente o que eu acho e considero importante narrativamente no meio de tudo isso. Sim, tem muita coisa escondida nesse meio do site, tanto as imagens, sketchbooks, ou coisas que eu acabei não acrescentando aqui, ou não falando porque eu não achei tão importante que não revela tanta coisa assim. Tanto que eu não sei se vocês perceberam, mas eu só tentei citar personagens meio essenciais. Não que os outros personagens não sejam, óbvio que eu não tô falando isso, só que eu quero dar uma narrativa um pouquinho mais coerente na história em si, o que tenha mais relevância, vamos dizer. Certo, Leon, mas qual seria a história ou narrativa em si que esse ARG de Welcome Home e esse site simplesmente bizarro que esconde muita coisa estaria querendo nos contar? É meio difícil poder tirar uma conclusão no meio de tudo isso, principalmente com uma história tão ambígua e por infelizmente o site ter caído, o que realmente me deu muita dor de cabeça, principalmente para ir atrás das informações em si. Por isso eu queria também estar agradecendo meu amigo Guri, que me ajudou muito nisso aqui. Valeu, cara, você é o cara. E a propósito, também tem um vídeo de Welcome Home no canal dele, e foi ele que na maioria das vezes faz as thumb aqui do canal. Então quem quiser dar uma passada, vai lá. É isso. Mas eu sinto que a maior conclusão que se pode tirar aqui é que talvez essa empresa que desapareceu entre a época de 1960 e 70 foi algo meio curioso, pois aparentemente ela tinha o objetivo não só de fazer sucesso, mas algo a mais que esse programa. E aparentemente depois que alguém enviou uma carta ou simplesmente foi à procura de tudo isso, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa que fez com que esse site fosse criado para tentar achar pistas de tudo isso. Mas o criador desse site não é revelado, muito provavelmente porque algo não pode ser revelado. E nisso eu quero falar de Wally, sim. Muito provavelmente quem criou o próprio site foi o Wally em si, mas que ele não pode acabar revelando de verdade o que está acontecendo, porque muitas das vezes ele parece estar muito assustado, como a gente viu naquele site simplesmente bizarro. Então, por algum motivo, o Wally não pode revelar em si o que de fato está acontecendo nessa história, que claramente ele está sendo mais uma das vítimas e não o vilão em si. Mas eu dou uma dica para quem for procurar ou teorizar. Home, a casa, ela não é nada santa.